o inglês é uma pedra no meu sapato. Tem um bloqueio muito grande e esse bloqueio é mais emocional do que cognitivo. Depois do meu terceiro 4 anos, eu me liguei que eu tinha essa ideia de que eu ia ficar mega, assim, sem problema nenhum com a língua depois de um ano e tal. E depois de um tempo eu pensei assim, não, eu nunca vou entender como eu entendo português. E como é que foi a preparação, assim, com o idioma? A partir do momento que você sabia que você ia aplicar, ou desde sempre você estudou inglês? Como é que você foi para ir ajudando seus filhos nesse sentido? Como é que foi isso tudo? Olha, o inglês é uma pedra no meu sapato. Se tem uma coisa que eu tenho um problema na minha vida, uma área na minha vida, é com esse idioma. Eu estudei muitos anos inglês no Brasil, em escolas, e sempre estudava, sempre assistia filme em inglês, tudo que eu podia fazer. E tem um bloqueio muito grande. Meu listening é legal, acho que eu consigo aí, um percentual, acho que 70% eu consigo entender, que já dá pra me virar. Mas eu tenho um bloqueio muito grande na fala. E assim, a gente tem amigos desde 2008, amigos americanos que frequentavam a nossa casa, dormiam em casa, inclusive, e tal. E eu me sentia uma pamonha com eles, né? Porque daí o Flávio tinha que falar, e o Flávio já é fluente desde, sei lá, 2005, 2004, por aí. Ele fez CELEP todos os dias lá, enfim, naquela época, Eu lembro que o conseguiu... CELEP era caro, né? Era bom. Era caro, mas foi a empresa que pagou. Então, a empresa falou assim pra ele, olha, 2004 não, foi 2001, eu acho, porque ele tava... foi bem no começo, assim, ele fazia faculdade, eles falaram, melhor você sair da faculdade e ficar todos os dias no inglês, que vai te garantir um emprego, do que a própria faculdade, depois você volta. Aí depois que ele foi fazer a faculdade, foi assim, mas deu resultado, ele conseguiu o inglês avançado ali naquela época, acho, né, acho que hoje é fluente. Então, eu vim meio que, eu sabia que eu ia ficar meio que na cola dele ali. A minha filha, quando a gente veio, ela já fazia muitos anos no Brasil, ela já ia se formar em 4 semestres, e a ASEG mesmo, escola assim, né, e ela foi super bem, tanto que ela chegou na escola e já foi dispensada do ESL, nem precisou fazer, eles mesmos dispensaram. Sim. Então, ela tá voando, assim, tá super bem. E eu tô encontrando muita dificuldade ainda, sabe? Até porque eu fico muito tempo em casa, né, e tal, tem todas essas coisas, assim. Mas, tô confiante. Em janeiro, eu já tô matriculada, né, num college, que é uma dica bem legal, assim, porque eu sei que muita gente como eu vem pra cá, né, no mesmo bloqueio, e esse bloqueio, eu acredito, do inglês é mais emocional do que cognitivo. Mas enfim, mesmo sendo psicóloga, existe esse bloqueio. Eu falei, acho que só hipnose pra liberar, pra desbloquear isso. E aí tem os colleges, tem as igrejas, né? Tem um monte de lugar aqui que dá, né, que fornece o inglês gratuitamente, porque para pagar do bolso, acho que é muito caro nesse momento, assim, né? Até porque eu acho que se fosse para pagar, até de repente pagaria um mestrado nesse momento, até para eu dar continuidade na minha profissão aqui. Mas não dá, né? Agora é um momento bem complicado esse começo, né? Porque por mais que a gente tenha se programado, porque eu tenho uma filha de 16 anos e o ano que vem ela acaba com o high school e ela vai pro college e ela precisa... A gente não sabe como vai ser, entendeu? Eu espero que ela consiga a bolsa, mas a gente não sabe. Então, minha prioridade hoje é ela. Então, por isso que eu tô me anulando em alguns aspectos aí. E aí eu encontrei essa possibilidade do college, né, gratuitamente. Então, vai ser super legal, porque eu vou voltar lá pra faculdade, vou estudar num lugar legal e tal, e conseguir fazer inglês todos os dias. Então eu tô contando minhas fichas, minha esperança a partir de janeiro, entendeu? Sim. Eu acho que só o fato de você estar imersa, né, numa cidade que é majoritariamente, assim, de americanos ou de estrangeiros. Sim. Você não tá em Orlando, né? Você não tá ali cheio de brasileiro. Você vai pro mercado, tem toda a sua rotina, né, de falar com as pessoas, de ouvir, tá sempre eu ouvindo. acho que eu já melhorei, tá? Acho que eu já melhorei. Eu não tenho dúvidas que você já melhorou, com certeza. Porque daí a gente vai tirando o medo, tem que fazer. Então, assim, eu não vou esperar meu marido chegar do trabalho para eu ir pro mercado, entendeu? Então eu vou antes, já vou resolvendo, já vou, né? O que eu posso fazer. O que eu não consigo ainda sozinha, por exemplo, que aí é o perrengue, né, chique da vida do imigrante, é ir pros órgãos públicos, por exemplo. Então, assim, por exemplo, tem um problema no meu social. Meu marido foi comigo, graças a Deus, Senhor da Glória, porque se eu tivesse que falar ali sozinha tudo isso, ia ser um enrosco, sabe? Assim, então e às vezes até ele, tá? Então, assim, por exemplo, a gente comprou o nosso carro lá na Flórida e teve que emplacar aqui, porque na época a gente ainda
quando a gente comprou, não tinha chegado o social ainda, documento nenhum e tal. Então teve que emplacar aqui. Foi uma confusão lá. Aí a gente foi até o DMV e a moça, ela falava assim, ó, uma senhorinha, né? Nossa, gente. Aí o meu marido quase entrando, né, no balcão, não entendendo. E ela era tão fofinha, sabe? Uma senhorinha tão fofinha, não era o jeito dela mesmo. Então já difícil pra entender, ainda baixo, sabe assim? Então essas coisas vão acontecendo no dia a dia e acontece com frequência. Então tem pessoas que a gente não consegue realmente E olha, entender. Sammy, eu até comentei isso em uma das lives aí que eu fiz essas semanas, que eu tô aqui há 10 anos, vai fazer 10 anos em julho, 9 anos e meio, e até hoje isso acontece comigo. Tá, de ir num lugar e falar com uma pessoa, ou ela tem um sotaque muito diferente, ou ela fala de um jeito diferente, ou tem uma gíria diferente, que eu fico ali boiando. Acontece ainda de ter pessoas falarem assim, frases inteiras e eu não entender nada que ela falasse, sabe? E então é super comum. É uma coisa assim que depois do meu terceiro, 4 ano, eu me liguei que eu tinha essa ideia de que eu ia ficar mega assim, sabe, sem problema nenhum com a língua depois de um ano e tal, e depois de um tempo eu pensei assim, não, cara, eu nunca vou entender como eu entendo português. Não tem como isso acontecer, né? Sempre vai ser assim, sempre vai ter principalmente inglês, que né, em vários países se fala e diferentes, né? E aí chega um australiano, chega alguém dali, de lá, enfim, com um sotaque todo diferente, você não entende. E aí demora um pouco, às vezes, pro seu ouvido captar as nuances de como eles falam e tal. Então, isso é super normal. E a gente aprende a lidar com isso também. A gente aprende como perguntar para a pessoa falar de novo, ou falar diferente, como você meio que se portar mesmo nesse tipo de situação, né? Você fica meio que vacinado. Realmente, é isso. Você já resolveu a parte do visto de imigração e está agora se preparando para recomeçar a vida nos Estados Unidos? Então não deixa de me seguir, confere esse episódio completo e os demais capítulos do podcast Mudança e Adaptação aos Estados Unidos.